Olá a todos para começarmos com o pé direito hoje, que uma bênção divina acompanhe o dia de todos os ouvintes que estão acompanhando a análise. Com certeza. É sempre muito bom estarmos aqui para mais uma conversa. Sim. E, bom, hoje o nosso mergulho profundo vai direto ao ponto central, sabe, daquelas engrenagens da escatologia. A gente tem um material bem denso hoje. Muito denso. E muito necessário, né? Exato. Vamos logo identificar a nossa fonte para quem nos ouve. Nós vamos explorar um capítulo crucial do livro Quando a Trombeta Soar, mais especificamente baseado no ensaio 13. E o autor é o renomado John F. Walvoord. Um nome de peso absoluto nessa área de estudo. Sem dúvida. E a missão da nossa análise hoje é, desmistificar a leitura de profecias bíblicas. Porque existe aquele mito enorme de que profecias são impossíveis de entender, que é tudo um grande mistério, mas o texto do Walvoord promete uma chave de leitura que é surpreendentemente simples. Sim, e o que eu acho que serve como um ótimo gancho logo de cara é que essa confusão toda sobre o futuro não é um problema moderno, sabe? Não é uma invenção da internet. Pois é. Na verdade, o autor mostra que é algo que começou lá no ano 200 depois de Cristo. E isso afeta a maneira como as pessoas leem as escrituras até hoje, muitas vezes sem perceber. O grande foco central do livro é a diferença vital entre interpretar o texto literalmente versus alegoricamente. E nós vamos usar 1 Tessalonicenses 4 como o nosso grande laboratório para essa ideia. Certo, vamos desvendar isso. Porque antes de a gente entrar nessa história do ano 200, eu acho super interessante como o texto já começa varrendo da sala aquelas teorias mais mirabolantes, né? Assim, as especulações matemáticas. Exatamente, tipo a famosa teoria dos 7.000 anos. Porque a matemática dela parece super atraente, certo? 2.000 anos antes de Abraão, 2.000 anos depois, 2.000 anos da era cristã e, para fechar a conta bonitinho, 1.000 anos do milênio. A simetria seduz muita gente. Mas o autor é muito categórico ao descartar isso logo de cara por falta de base bíblica. Ele descarta porque, quando você analisa rigorosamente as genealogias ali antes de Abraão, no livro de Gênesis, elas são claramente incompletas. Não existe a intenção no texto de ser um diário exato de datas. Então, tentar forçar a profecia dentro dessa caixa de 7.000 anos é ignorar a natureza do próprio texto. Nossa, faz todo sentido. Ou seja, a raiz do problema não é a matemática. A grande fratura, como você mencionou, veio do ano 200, lá na Escola de Alexandria. O que exatamente aconteceu lá que, bagunçou tanto a interpretação das profecias? O que aconteceu em Alexandria foi um choque cultural gigante. Essa escola teológica era muito, mas muito fã do idealismo platônico. E aqui a gente precisa lembrar o que Platão defendia. Para o idealismo platônico, o mundo espiritual, as ideias puras, são o ápice da perfeição. Já o mundo físico, a matéria, o corpo... é visto como algo inferior, né? Exatamente. A matéria é inferior, talvez até inerentemente ruim. Então, os pensadores de Alexandria tentaram harmonizar a Bíblia com essa filosofia de Platão. E o resultado disso foi catastrófico para a profecia. Foi. Porque quando eles liam no Antigo Testamento sobre um reino milenar, com fartura agrícola, nações adorando fisicamente em Jerusalém, eles pensavam, nossa, isso é materialista demais. Deus não faria algo tão físico. A solução deles foi dizer que as Escrituras são, na verdade, uma alegoria gigante com significados espirituais ocultos. E o texto relata como essa visão quase destruiu a igreja lá no norte da África, que antes era firmemente pré-milenista. Mas o que mais me choca é o papel de Agostinho nisso tudo. Ele viveu ali entre os anos 354 e 430 e ele meio que normalizou essa alegoria, não foi? Sim, Agostinho é uma figura fascinante nesse processo, porque ele fez um trabalho incrível em normalizar a interpretação literal para quase toda a Bíblia. A maioria das doutrinas ele lia de forma literal e histórica. Exceto as profecias. Exato, exceto as profecias. Ele rejeitava a ideia de um reino milenar literal pelo mesmo motivo de Alexandria.
Ele achava que a ideia de banquetes físicos e abundância na terra era algo muito carnal, muito materialista para o padrão de santidade dele. E o que eu acho uma ironia histórica gigante é que, mais tarde, grandes reformadores como Martinho Lutero e João Calvino, que limparam tantas doutrinas, eles simplesmente adotaram essa solução de Agostinho para escatologia. Eles não questionaram essa parte. Eles bateram de frente com a tradição em quase tudo, mas mantiveram essa lente alegórica para o futuro, resultando em várias igrejas tradicionais que são amilenistas até os dias de hoje. É uma herança histórica direta. E é contra essa herança que Walvoord monta o caso a favor da interpretação literal. E ele tem uma regra muito clara para isso. Ah, a famosa regra de ouro da interpretação. Eu adorei isso no texto. A regra é: se o sentido natural faz sentido, não busque outro sentido. E o autor não joga isso no ar de forma vazia. Ele traz um dado impressionante do livro Prophecy Knowledge Handbook, que ele mesmo publicou lá em 1991. Os números que ele apresenta ali são difíceis de ignorar. Muito. Ele analisou cerca de 1000 passagens proféticas. E o texto aponta que 50% de todas essas profecias já foram cumpridas literalmente na história humana. Metade de todas as profecias bíblicas não foram cumpridas de forma mística, mas com precisão literal. Cidades reais, tempos reais. Certo, mas aqui eu preciso fazer uma pausa. Alguém que está ouvindo a gente agora pode pensar, mas e as metáforas? E quando Jesus diz que é a luz do mundo ou o bom pastor? Como o autor lida com isso dentro da regra literal? O que é fascinante aqui é que a regra literal não ignora a literatura. Figuras de linguagem são reconhecidas como figuras de linguagem. Quando Jesus diz que a porta, ninguém imagina uma porta de madeira com maçaneta. A figura de linguagem serve para ilustrar a verdade literal, não para escondê-la num código. E como isso se aplica àqueles símbolos apocalípticos super complexos? Sabe, aquelas bestas e chifres? Esse é o grande trunfo do método. O autor explica que mesmo quando há símbolos fortes, como em Daniel, Ezequiel ou Apocalipse, a própria Bíblia geralmente explica os seus símbolos. O exemplo clássico que ele dá na fonte é o capítulo 7 de Daniel. A besta com 10 chifres. Isso. Se você ler apenas a descrição da besta, você pode alegorizar de 1000 maneiras. Mas se você continuar lendo literalmente, o próprio capítulo esclarece um pouco mais à frente que 10 chifres são 10 reis. Ou seja, a chave é sempre comparar as escrituras com as escrituras. Exatamente. O símbolo aponta para uma realidade literal que o próprio texto ou contexto revela. E isso nos leva direto para o que o autor considera o teste definitivo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O evento do arrebatamento, descrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Esse é o grande laboratório de Walvoord. E é um laboratório perfeito, porque, como o texto destaca, o apóstolo Paulo não usou uma linguagem obscura, nem simbólica, nem cheia de bestas e rodas de fogo. Em 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 13 ao 18, Paulo faz uma declaração direta e ele diz que isso foi dado por revelação do próprio Jesus. O objetivo ali era super prático: dar esperança e conforto para as pessoas que estavam em luto por perderem seus entes queridos. Se o conforto dependesse de uma alegoria confusa, não seria conforto nenhum. A eficácia daquele consolo exigia que a promessa fosse um evento literal e real. Com certeza, como o autor detalha a mecânica desse evento. Walvoord destrincha a ordem dos eventos de uma forma muito cronológica. Primeiro, ele aponta que o Senhor desce com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. É um evento de imensa autoridade celestial. E o que acontece com quem já morreu? Porque essa era a grande dor da igreja de Tessalônica, né? Paulo responde isso diretamente. Os cristãos que já morreram ressuscitam primeiro. A teologia do autor explica que as almas desses crentes que já estavam no céu reentram em corpos agora ressurretos e glorificados. Imediatamente depois disso, numa fração de segundo, os cristãos que estiverem vivos na terra são transformados instantaneamente e arrebatados nas nuvens. Todos juntos. E tem um detalhe geográfico aí que eu achei crucial na análise. A direção dessa viagem é o movimento da terra para o céu.
A igreja sobe para encontrar o Senhor nos ares. Jesus não coloca os pés na terra nesse momento. É um encontro aéreo. Exato. E o Alvord conecta isso brilhantemente com a promessa de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Aquela promessa onde Jesus diz que vai preparar um lugar e que voltará para buscar os seus para levá-los para onde ele está. O arrebatamento é a viagem de volta para a casa do Pai. E é justamente aqui que o argumento mais contundente do livro entra em cena. Se conectarmos isso ao panorama geral da teologia escatológica, vemos onde a alegoria causa o maior dano. Misturar os eventos. Exato. O autor argumenta que misturar o arrebatamento com a segunda vinda de Cristo, que é descrita lá em Apocalipse 19, é um erro enorme. E esse erro só acontece quando se abandona a interpretação literal que acabamos de aplicar em Tessalonicenses. São duas ocasiões completamente diferentes. O texto traça contrastes tão fortes que fica impossível dizer que é a mesma coisa se você estiver lendo de forma literal. Vamos fazer um bate-bola com essas diferenças porque elas são super esclarecedoras. Primeiro, o propósito dos eventos. O propósito é diametralmente oposto. O arrebatamento é um resgate. Ele remove a igreja do mundo antes da tribulação. Já a segunda vinda, em Apocalipse 19, traz julgamento. O texto bíblico fala sobre a fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. É uma intervenção militar divina para julgar as nações. A diferença é entre um resgate amoroso e uma execução de justiça. E sobre o movimento geográfico? Como vimos no arrebatamento, o movimento é da terra para o céu. A igreja sobe. Na segunda vinda, a direção é inteiramente do céu para a terra. Walvoord cita Zacarias 14, versículo 4, que diz literalmente que os pés do Messias vão tocar o Monte das Olivas, e o monte vai se fendir ao meio. É um toque físico na terra que não existe no arrebatamento. E os acompanhantes? Com quem Cristo está em cada evento? Outro grande contraste. No arrebatamento, Cristo vem para os seus. Ele vem para buscar a sua igreja. Na segunda vinda, as Escrituras dizem que ele desce do céu com exércitos de anjos e santos glorificados acompanhando. Ele vem com os seus em vez de para os seus. E para fechar esses contrastes, o que acontece imediatamente depois de cada um desses eventos? Após o arrebatamento, a igreja vai para o céu, onde acontece o tribunal de Cristo para galardões e a ceia das bodas do Cordeiro. É um ambiente de celebração celestial. Enquanto na terra o caos se instala. Exato. Já após a segunda vinda, o cenário é de triunfo na terra. A besta e o falso profeta são derrotados, Satanás é amarrado por 1000 anos no abismo, os mártires da tribulação ressuscitam e o reino milenar finalmente começa na terra. Diante de diferenças tão monumentais em propósito, direção, participantes e consequências, a conclusão do Walvoord faz todo sentido. Forçar tudo isso num único evento é torcer o texto até ele quebrar. Mas, trazendo tudo isso para a nossa realidade, qual é a aplicação prática disso? Saber diferenciar o arrebatamento da segunda vinda de forma literal não corre o risco de ser só um debate para teólogos? O autor é muito cuidadoso com isso, porque ele resgata o coração da igreja primitiva. Para os primeiros cristãos, entender essas promessas literalmente era tudo. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4, versículo 8, que há uma coroa reservada para aqueles que amam a sua vinda. Amar a vinda de Cristo. Exato. Entender que o Senhor pode voltar a qualquer momento para resgatar a sua igreja não é apenas um exercício acadêmico frio. É uma estrela guia. É algo que purifica o testemunho cristão, dá esperança no meio das crises e muda completamente as prioridades de quem crê. A esperança precisa ser tangível para nos sustentar no dia a dia. E todo esse rigor com o texto nos leva a uma reflexão final muito poderosa. Eu diria que é uma reflexão matemática, baseada nos próprios dados da fonte. Pense no seguinte: se 50% de todas as 1000 passagens proféticas catalogadas já se cumpriram de forma assustadoramente literal no palco da história humana, o que essa precisão estatística nos diz? É um número que exige uma resposta. Exatamente. O que isso nos diz sobre a certeza matemática e inabalável de que os outros 50%, que envolvem o arrebatamento e o reino, também ocorrerão milimetricamente como estão descritos. É um convite absoluto à confiança no texto.
Deus não mudou o método de cumprimento na metade do caminho. Nossa, é de arrepiar pensar nessa matemática divina. É uma precisão que realmente ancora a nossa confiança. E o mais empolgante é que essa análise não para por aqui. Eu tenho a grande alegria de informar quem nos acompanha que nós teremos um novo mergulho no conteúdo explorando a continuação desse mesmo livro, Quando a Trombeta Soar. Ainda tem muitos desdobramentos fascinantes dessas profecias que nós vamos destrinchar na nossa próxima sessão. Será excelente continuar desempacotando a genialidade dessa obra. E para encerrarmos esta nossa análise, que Deus abençoe todos os ouvintes. Que Deus abençoe todos os ouvintes.